Meus queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos reunidos na casa do Senhor para adoração. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos para os versos 18 a 25. Mateus 18 a 25. Essa passagem é muito pregada nas igrejas na época do Natal, porque é a passagem que fala do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E o Natal é a data em que geralmente os cristãos, na maior parte do mundo, comemoram o nascimento de Cristo. Então, Mateus capítulo 1, do 18 em diante, é comumente pregado nesse período em muitas igrejas. Talvez vocês já tenham ouvido uma pregação nesta igreja ou em outra igreja, em épocas como o Natal, em que Mateus capítulo 1, 18 em diante foi pregado. Essa noite, no entanto, não é Natal, e eu quero pregar nessa passagem para trazer algumas lições importantes do Senhor para nós. Nós vamos aprender essa noite sobre as duas naturezas do nosso Salvador Jesus Cristo, e eu quero, com a graça de Deus, conectar a mensagem de hoje com aquela que eu preguei no último domingo sobre a genealogia de Jesus. Eu quero manter essa ligação porque é a passagem subsequente, ela vem logo depois da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, e ela está ligada e relacionada de fato a ela. Diz assim a Escritura: Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa. E não a conheceu, até que ela gerou o seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Amém. Vamos orar, curve a cabeça. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, Criador de todas as coisas, nós estamos na Tua presença, Senhor Deus, para suplicar que nessa noite o Espírito do Senhor esteja sobre nós, nos ajudando a enxergar as verdades maravilhosas que estão contidas na Tua palavra. Senhor Deus, nós suplicamos que o Espírito Santo nos ilumine para compreender a grandeza da revelação do Senhor essa noite, para que venhamos a conhecer melhor o nosso Salvador maravilhoso, Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho amado, aquele que o Senhor mesmo enviou ao mundo, fazendo-se carne para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, substituindo todos os que creem, todos os eleitos de Deus.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos faça contemplar essa noite, Senhor Deus, estas grandes maravilhas na tua palavra. Abre o nosso entendimento e o nosso coração. E que essas verdades, Senhor Deus, que elas alegrem nossa alma, que elas tragam gozo e conforto para todos nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito especialmente, não exclusivamente, mas especialmente para judeus. Alguns, inclusive, defendem que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiramente em hebraico e depois passado para o grego, que era a língua comum naqueles dias. Não é nada estranho entender que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em hebraico, porque Mateus era um judeu que falava hebraico, escrevia hebraico. Era a língua nativa dele como judeu. O grego não era a sua língua original. Era a língua que eles absorveram por ser a língua universal daqueles dias. Por isso o Novo Testamento inteiro é escrito em grego. Mas aqueles que defendem que Mateus escreveu o seu evangelho primeiramente em hebraico. E isso acontece e é defendido por várias razões, e uma delas é que Mateus ele usa constantemente o Antigo Testamento para provar os pontos que ele defende no evangelho. Ele também, ao escrever especialmente para judeus, seria natural que ele escrevesse na língua dos judeus, o hebraico. E ainda há no Evangelho de Mateus, mesmo nas versões em grego, uma grande quantidade de hebraísmo, que são umas estruturas da língua que são comuns no hebraico, e elas foram traduzidas para o grego, mas o espírito hebraísta permanece na tradução. Então, esse é um dos motivos pelos quais muitos especialistas acreditam que o Evangelho de Mateus foi escrito na sua primeira versão pelo evangelista em hebraico e depois passado para o grego. Isso pouco importa, na verdade, em relação à inspiração da palavra de Deus. Bem, quando Mateus escreve essa porção da Escritura, ela está diretamente ligada à parte genealógica que vem logo no começo do capítulo 1. Veja que os primeiros versículos, até o verso 17, do 1 ao 17, Mateus se concentra especialmente em provar a genealogia física do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem em mente mostrar que Jesus Cristo tem uma geração natural. Ele quer mostrar que Jesus teve uma família, teve pais, avós, etc., até chegar lá em Adão. A genealogia de Mateus, especialmente, ela começa com Abraão, pelo fato de Abraão ser o pai dos judeus, como eu disse na última pregação. E aqui nós encontramos, algumas vezes, o título, especialmente logo no começo do primeiro capítulo, do primeiro versículo também, do versículo 2 e no versículo 1 especialmente, quando Mateus diz que este é o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Perceba a expressão que Mateus usa logo no começo, filho de Davi. No nascimento de Jesus, quando Mateus está narrando aqueles acontecimentos, e então nós temos a história de José e de Maria, a gravidez de Maria, e em um dado momento, quando o anjo aparece em sonho para José, o anjo fala com José usando a seguinte expressão. Ele diz, José, filho de Davi. Ele usa a mesma linguagem da genealogia que está no capítulo 1, para linkar, para mostrar que José, assim como o Senhor Jesus, assim como todos os seus antepassados,
estão na mesma linha davídica, na mesma geração. E quando o anjo diz isso, ele quer mostrar não apenas que José é filho de Davi, porque José conhecia esse fato, ele sabia que era da geração, da tribo de Judá, da geração de Davi. Mas o anjo quer mostrar para José que as promessas messiânicas acerca de Jesus, do Messias, as promessas do Antigo Testamento, elas estão se cumprindo e elas se cumprem na casa de Davi. E o que o anjo vai anunciar a José é justamente o ápice desta revelação, desta promessa da chegada do Filho de Deus ao mundo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos então para o começo, o verso 18, para a narrativa do nascimento de Jesus. Mateus diz que Maria, a mãe do nosso Senhor, ela estava desposada com José. Aqui nós não devemos entender imediatamente que Maria já estava casada com José. Ela ainda não estava casada com José da maneira que nós entendemos o casamento hoje. Hoje, quando um homem passa pela celebração matrimonial do casamento, ele está legitimamente casado com a mulher. Mas naqueles dias acontecia algo diferente. Antes do casamento, com um determinado período de tempo antecedente, às vezes mais de um ano, um homem e uma mulher estavam comprometidos. É algo muito parecido com o que nós temos hoje e chamamos de noivado. Só que era algo mais sério do que um noivado. Na verdade, um noivado pode acabar a qualquer momento, sem nenhum processo jurídico envolvido. Simplesmente as partes podem decidir que é melhor não casar e encerrar o noivado ali, e cada um vai para o seu lado e está tudo resolvido. Mas naqueles dias não era assim. Naqueles dias o compromisso de noivado já era um contrato em que a mulher estava prometida àquele homem e precisava ser fiel àquele homem, e o homem, da mesma forma, prometido àquela mulher e precisava ser fiel àquela mulher. De maneira que o noivado, para ser rompido, precisava de um trâmite legal. Precisava, se fosse nos nossos dias, de um advogado para levar o caso à justiça para terminar o noivado. Isso hoje só acontece em casamento, não é? Mas naqueles dias, o noivado já era assim. Tamanha era a seriedade e a responsabilidade de um noivado naqueles dias. E Maria e José estavam exatamente nesse relacionamento, prometidos um ao outro para o casamento. Maria morava na sua própria casa, José na sua própria casa. Maria só poderia ir para a casa de José depois do casamento. Então José poderia conhecer a sua esposa. Mas até lá havia apenas o contrato de noivado e a promessa de fidelidade mútua até o casamento ser consumado. E daí, claro, daí para frente. Então a história de Jesus, do nascimento do nosso Senhor Jesus, ele começa exatamente contando essa história de Maria e de José. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ele está se referindo ao período de noivado, antes que Maria fosse para a casa de José, antes que tivessem qualquer relação ou contato sexual, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Esse é um problema, porque eles não tinham mantido qualquer relação sexual, José e Maria, até aquele momento. E agora Maria estava grávida e a sua barriga já começava a denunciar.
O texto então nos diz que José decide deixar Maria secretamente. Havia duas maneiras de se separar de uma mulher nestas condições de noivado. Ele poderia expor publicamente Maria diante de um juiz, de um tribunal, e Maria, então, poderia receber, inclusive, a sentença de morte e ser apedrejada na porta da cidade, para que todos vissem e para que servisse de exemplo para as outras mulheres ou homens. Essa era a primeira saída, ele poderia fazer isso. E a outra saída, ele poderia, diante de duas testemunhas, anunciar o divórcio, romper o noivado. Mas isso era feito secretamente, apenas duas testemunhas para confirmar que o noivado foi rompido, mas isso não seria publicamente anunciado. E José estava decidido a fazer exatamente isso, essa segunda forma. O texto diz que ele não quer expor Maria publicamente, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. E José pensou muito nessas coisas. O verso 20 diz: enquanto ele pensava nestas questões, ele estava analisando a situação. Maria, minha noiva, grávida, nós nunca tivemos qualquer contato, agora ela está grávida, e ele pensou de todas as formas o que fazer e como fazer. E a melhor solução para José, que era um homem íntegro, bom e misericordioso, foi não expor Maria publicamente, mas deixá-la secretamente. Ele já havia decidido tomar essa decisão. Eis que um anjo do Senhor lhe aparece em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. São as palavras do anjo para José. José dorme e, em sonho, o anjo aparece para José. Não é simplesmente um sonho, lembre, é uma revelação divina por meio de um sonho. Então, enquanto José dorme, Deus envia um anjo levando a notícia, esclarecendo os fatos em relação a Maria e a sua gravidez para José. E é por isso que nós precisamos pensar lá na genealogia, porque o anjo começa dizendo: José, filho de Davi. Lembra das promessas do Antigo Testamento, José? Elas vão se cumprir na tua casa. É isso que o anjo diz quando chama filho de Davi. Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Não é de outro homem, ela não cometeu adultério. Maria dará à luz um filho e o chamarás seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. É a mensagem angelical para José. O evangelista Mateus, no verso 22, faz um comentário. Ele diz: ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então Mateus associa a aparição do anjo a José, a gravidez de Maria pelo Espírito Santo, a uma profecia bíblica de que Deus viria em carne. O Messias, o Filho de Deus, encarnaria numa virgem, numa mulher virgem. E Maria era virgem. Ela nunca havia tido relação sexual com ninguém. E o anjo está esclarecendo isso para José, o seu marido. Essa é a história
de como José aceitou todas as coisas em relação à gravidez de Maria, porque Deus precisou falar com ele através de um anjo, esclarecendo todas as coisas para ele através de um anjo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos essa noite para os aspectos das duas naturezas de Cristo. Na genealogia, nós aprendemos que o Messias virá à terra como um homem. Os profetas já anunciavam isso, todo o Antigo Testamento fala sobre isso. No Novo Testamento, Jesus diz: vocês não lembram que os profetas todos falavam de mim? Toda a Escritura se cumpre em mim. Vocês são tardios de espírito, tardios de ouvidos, não lembram dessas passagens? Então, a genealogia é para nos lembrar que o Messias viria ao mundo, o Filho de Deus, em carne. Agora, amados irmãos, vejam as coisas sobrenaturais que acontecem para que o Messias venha ao mundo. Primeiro, uma virgem precisa engravidar. Esse é o primeiro ponto. Não é nada simples pensar sobre isso. Uma mulher virgem engravidar. Se nos nossos tempos modernos falar sobre isso ainda é difícil, não é fácil, apesar da tecnologia que ajuda muito, mas ainda é difícil tratar desses temas, que dirá, queridos irmãos, naqueles tempos antigos em que não havia qualquer tecnologia que pudesse fazer qualquer coisa. Era preciso que a mão de Deus operasse ali em Maria. Porque, de outra forma, ela nunca poderia engravidar sem outro homem, sem manter contato sexual. Essa é a maneira natural, comum, de gerar filhos, o contato sexual de um homem e uma mulher. Sem isso, não há concepção. Por isso, o nosso Deus, o Senhor, pelo Espírito Santo, agiu em Maria para que ela concebesse. O texto também diz, esse é o primeiro ponto, eu ainda voltaria a tratar sobre ele, mas o texto também diz que essa concepção natural não foi simplesmente uma ordem divina. Deus não simplesmente disse, Maria engravide, e ela apareceu com uma barriga. Houve todo um procedimento, irmãos, em que envolvia a pessoa do Espírito Santo nesse procedimento. O anjo explica isso para José também. Em Lucas, inclusive, esse ponto é bem explicado. Mateus também fala sobre isso. Mateus diz, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Em Lucas, o texto nos diz que a sombra do Espírito Santo encobriu Maria. E essa linguagem, ela é uma linguagem do Antigo Testamento, apontando para Gênesis capítulo 1, na criação do mundo, quando o texto diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E aquela expressão do Espírito pairar sobre o abismo é a expressão usada para chocar ovos. Era como se o Espírito estivesse chocando a criação. E aqui o Espírito Santo está participando da concepção humana do nosso Senhor Jesus Cristo. De Jesus, o homem. E o Logos divino, tornando-se carne no ventre de Maria. Perceba que nós temos aqui vários pontos sobrenaturais para que Jesus Cristo pudesse vir ao mundo. Uma virgem, o Espírito, a ação do Espírito Santo, a gravidez de uma virgem, de uma mulher virgem,
Terceiro, as profecias se cumprindo, porque o profeta Isaías já havia dito exatamente isso cerca de 700 anos atrás, antes do nascimento de Jesus. O profeta, no capítulo 7 da sua profecia, ele diz exatamente isso, que o sinal seria que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, uma mulher virgem. Então, a gravidez virginal já é anunciada no Antigo Testamento. Não é uma novidade do Novo Testamento. O Novo Testamento cumpre uma palavra do Antigo Testamento. É por isso que Mateus diz: isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Porque as Escrituras do Antigo Testamento já anunciavam a gravidez de uma virgem. E essa gravidez seria um sinal da parte de Deus. E agora, Mateus, o intérprete inspirado, diz: aquela profecia de Isaías se cumpriu aqui, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus, que está no ventre de Maria. Em outras palavras, o Messias prometido do Antigo Testamento, o Filho de Deus, chega pelo ventre de Maria, cumprindo as profecias, mostrando que a palavra de Deus não cai por terra, ela se cumpre cabalmente, toda ela. Ah, meus irmãos, quando nós encontramos estas maravilhosas apresentações do Senhor e o cumprimento de suas profecias e o sobrenatural se abrindo diante de nós pelas Escrituras Sagradas, que coisa maravilhosa. O quarto milagre, ou a quarta coisa extraordinária, é a visita do anjo a José. O mesmo anjo que havia primeiro, como Lucas diz no seu evangelho, o mesmo anjo que havia falado com Maria, precisa ir até José e anunciar essas grandezas a José, porque as profecias estão se cumprindo. O que está gerado em Maria não vem de homem algum, mas é do Espírito Santo. Então é preciso uma revelação especial. É preciso que um anjo do Senhor fale com José, para que ele entenda que o Messias está chegando. O Messias está vindo ao mundo. Esse é o quarto ponto importante, irmãos. Mas há um quinto ponto ainda mais importante. No verso 21, o anjo diz: ela dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui o anjo especifica o motivo do nascimento do menino, o Filho de Deus, do Messias. Ele vem ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Esta é a missão do nosso Senhor, salvar o seu povo dos seus pecados. Como Mateus escreve especialmente para judeus, ele estava dizendo aos judeus que Jesus veio ao mundo para salvar o seu próprio povo. E claro, irmãos, não apenas os judeus, como o próprio desdobramento do Evangelho de Mateus vai nos mostrar, não apenas os judeus são o povo de Deus, mas o povo de Jesus é todo aquele que crê em Jesus, que tem a fé de Abraão. Por isso nós podemos ser encontrados como povo de Jesus. Podemos ser relacionados no verso 21 como parte do povo que Jesus veio salvar dos pecados. Nós mesmos, brasileiros, e todo e qualquer povo de qualquer nacionalidade que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como o seu único Senhor e Salvador. E onde está o milagre aqui? Onde está o poder?
está no fato de Jesus salvar o seu povo. Se ele fosse apenas um homem e não Deus, ele não poderia salvar o seu povo. Tem uma passagem interessante em que Jesus está curando uma pessoa e os judeus, fariseus, ficam muito admirados daquilo e questionando aquilo. E Jesus diz: por que vocês se admiram? Você sabe por que Jesus diz isso? Porque os judeus deviam saber que o Messias faria essas coisas. Estava escrito nas profecias. O próprio Isaías, em outra parte, escreve sobre isso. Jesus está no templo, lê o profeta Isaías, depois ele fecha o livro, o rolo, e diz: hoje se cumpriu esta profecia. Veja. Então, todos os judeus deveriam saber que Jesus faria grandes sinais, curaria doentes, expulsaria demônios, mas eles se admiravam quando viam isso. E Jesus diz: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade até para perdoar pecados. Veja, ele não só curava, ele não só trazia saúde, ele não só restaurava a vista aos cegos, mas ele fazia algo maior: perdoar pecados. E só Deus pode perdoar pecados. Essa é a conclusão dos fariseus. Quem és tu para dizer que perdoa os pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aqui está o texto dizendo que o Senhor Jesus vem para salvar o seu povo dos seus pecados. Em outras palavras, para perdoar os seus pecados e para pagar o preço pelos seus pecados na cruz do Calvário. Este é o grande milagre. Irmãos, na natureza humana, Cristo precisava nascer no ventre de uma mulher, como todo ser humano, com exceção de Adão, que foi o primeiro criado. Mas de Adão até hoje, todo homem precisa de uma mulher para nascer, para vir ao mundo. Então, Cristo precisava vir ao mundo homem de uma mulher. Porém, o Logos divino, Cristo em sua natureza divina, que sempre existiu e decidiu se fazer carne para habitar no meio de nós, ele assume a natureza humana de Cristo, o Filho de Maria, de Jesus. Naquele homem, Jesus Cristo, está também o Logos divino, porque Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Ele é Deus, o Deus eterno. Ele é o Deus que se revelou a Moisés no Antigo Testamento. É o Deus que fez promessas a Abraão. É o Deus de Davi. E ele é o Filho de Maria, homem. Então, a gravidez de Maria, que foi no século XIX imensamente contestada por teólogos liberais que tentavam argumentar de N maneiras diferentes contra a ideia de que uma virgem poderia engravidar. A gravidez de Maria, irmãos, ela aponta para um dos maiores mistérios da humanidade. Deus se fez carne em Jesus Cristo, por meio do ventre de Maria, uma mulher virgem, pelo Espírito Santo, e habitou no meio de nós. Imaginem, queridos irmãos, imaginem que esse Deus que se fez carne vem ao mundo
com o propósito de salvar pecadores. Quando a gente vai viajar, nós temos propósitos na viagem. Talvez você queira conhecer um lugar, ou vai visitar parentes, quer voltar a ver a mãe e o pai que moram longe, ou os filhos. Você tem um propósito em mente, seja ele qual for. Às vezes você tem vários propósitos. Eu vou aproveitar para fazer isso, depois eu vou fazer isso, eu vou aproveitar também para fazer mais isso. Você tem muitas coisas em mente. Mas o propósito de Deus se fazer carne, o propósito de Deus vir ao mundo por meio de uma virgem, foi simplesmente para salvar pecadores. Por isso, Cristo nasceu para morrer. Ele veio ao mundo para entregar sua vida por nós, morrer em nosso lugar. Quando o anjo diz a José, ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Isso porque o nome Jesus significa Salvador. Você colocará o nome do menino de Salvador. Por quê? Porque ele salvará o seu povo. Então, quando o anjo diz isso a José, que o menino salvará o seu povo dos seus pecados, ele está anunciando duas coisas aqui. Ele está primeiro falando que Jesus é um homem, porque a única maneira de salvar pecadores é morrendo em lugar de pecadores. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. A alma que pecar, esta morrerá. E a única maneira de uma alma que pecou não morrer é se alguém digno e justo morrer em seu lugar, substituindo esta pessoa. Jesus veio fazer isso como homem. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que Jesus não enviou um anjo? Ou melhor, por que Deus, o Pai, não enviou um anjo do céu? Esse anjo poderia se materializar. Por que ele teve que enviar o próprio Filho? Porque foram homens que pecaram. Não foram anjos. Anjos não podem substituir homens. Anjos não podem pagar o preço do pecado de outras criaturas. Era preciso que um homem perfeito morresse no lugar de homens pecadores. Então, Deus precisou enviar o seu Filho em carne para pagar o preço completo, total do pecado. Em segundo lugar, precisava ser Deus. Irmãos, porque se Cristo não fosse Deus, Cristo não poderia salvar os pecadores. Se ele não fosse divino, ele não suportaria o inferno de todos nós, a condenação de todos nós. Imagine os seus próprios pecados. Nenhum de nós poderia suportar os pecados uns dos outros e resistir. Você não poderia suportar os pecados de um bebê recém-nascido. Os pecados de um bebê recém-nascido são suficientes para acabar com você. Você poderia dizer, eu entregarei a minha vida por esse pobre bebê que acabou de morrer, para que ele não vá para o inferno, eu vou morrer no lugar dele. Eu vou tomar os pecados dele. Talvez sejam poucos, não é? Ele acabou de nascer. Mas ele traz consigo o pecado original, ele traz a culpa de Adão. Isso é suficiente para destruir você para sempre. Agora, imagine, milhões e milhões de almas pecadoras, desde Adão, começando com Adão, e depois Eva, e depois todos os homens.
Não apenas todos os homens carregando o pecado original, mas todos os homens carregando os seus próprios pecados, os milhões e milhões de pecados, as mentiras que nós cometemos, o roubo, o engano, a injustiça, a fraude, todos os pecados. E aparece um homem que diz: eu suporto. Este homem precisa ser divino. Ele precisa ser homem e Deus. Precisa ser homem para estar pronto a substituir as mesmas criaturas, da mesma natureza que ele. E precisa ser Deus para suportar toda a ira de Deus sobre ele. Toda a ira de Deus. Então, quando o anjo diz: coloque o nome dele de Salvador, porque ele é Deus e porque ele é homem, ele vem salvar o seu povo dos seus pecados. Ah, meus irmãos, aquele Messias da genealogia prometido, filho de Davi, filho de Abraão, chegou ao mundo, filho de Maria, filho de José, Jesus Cristo, o Senhor. Qual é a importância de tudo isso para nós? É a mesma importância que tinha para José, a mesma importância que teve para Maria, a mesma importância que teve para todas as pessoas nos dias de José e Maria. É a chegada do Salvador. Nós apenas estamos em outra geração, nós apenas estamos séculos depois, mas nós temos os mesmos problemas, nós temos os mesmos pecados, nós somos corruptos e miseráveis como o povo daquela geração anterior. Nós precisamos de um Salvador. E ele veio para morrer em nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados. Cristo Jesus, o Senhor. Você não precisa de outro Salvador, irmãos. Aquele que veio 2000 anos atrás ainda está trabalhando. A sua obra consumada na cruz do Calvário é totalmente suficiente para limpar você da sua imundícia, do seu pecado, da sua miséria espiritual. O que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário paga os seus pecados, todos eles, sem exceção. Não pense em pecados gigantes, não pense em imoralidades, não pense em pecados horríveis, porque todos eles são pagos pelo sangue carmesim do nosso Salvador Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, diz o apóstolo João. É suficiente. O que você fez? Quais são os seus pecados? São numerosos demais? São grandes e horríveis? Cristo é suficiente. Ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados, de todos os seus pecados, de qualquer tipo de pecado. Ele é suficiente para você. Não olhe para o lado buscando esperança em algum outro homem ou em algum outro ser. Olhe para Cristo, olhe para as Escrituras, confie na palavra de Deus, confie no Messias enviado, no Messias prometido. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Eu não vou perguntar se você se acha pecador, porque eu sei que você já sabe a resposta que está no seu coração. Você é grande pecador. Todos somos grandes pecadores, é um fato. Mas, irmãos, nós também temos um grande Salvador. Paulo diz: porque onde abundou o pecado,
superabundou a graça. E quando Paulo fala isso, ele está falando de Cristo. Ele está falando do sangue de Jesus, da suficiência que nós temos nele. Ele está dizendo, os seus pecados são numerosíssimos. O sacrifício gracioso de Cristo é maior. Cobre tudo, limpa tudo, purifica tudo. Sabe, irmãos, o problema não é você olhar para si mesmo e pensar, eu sou um pecador, eu sou um grande pecador. O problema é quando você não olha para Cristo, não considera o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo veio para o seu povo. O seu povo não é a raça humana inteira. O seu povo são os eleitos de Deus, como a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse. E o seu povo vai olhar para o seu Deus, para o seu Senhor e confiar e descansar nele. O seu povo saberá que é miserável pecador, mas também o seu povo confiará que o seu Salvador é maior e suficiente e grande em misericórdia, e o seu poder nos purifica, nos limpa, nos guarda, nos assegura a vida eterna. Irmãos, Cristo vir ao mundo é a maior maravilha que já aconteceu para todos nós. Às vezes eu vejo as pessoas felizes, com toda razão, cheios de alegria. Vocês já viram isso também. Algumas pessoas dizem, olha, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque aconteceu alguma coisa muito boa. Nasce um filho e você, pai e mãe, você diz, hoje é o dia da minha vida, o melhor dia da minha vida, porque o meu filho nasceu, meu filho veio ao mundo. Ou você recebe uma ótima notícia, você é curado de uma enfermidade, qualquer grande notícia, e você diz, que notícia maravilhosa, hoje é o melhor dia da minha vida. Sabe, irmãos, todas essas notícias de fato devem ser celebradas, comemoradas, devemos agradecer a Deus por elas, mas a melhor de todas as notícias é a anunciação. Quando os anjos, lá no Evangelho de Lucas, anunciam a chegada do Messias ao mundo. Aquele hino que foi composto alguns anos atrás, Nasceu o Redentor, ou aquele outro hino famoso, Noite Feliz, é o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Essa é a maior de todas as notícias que nós temos, irmãos. Essa é a grande notícia, a notícia que deve alegrar o nosso coração, a notícia que deve nos manter vivos e felizes todos os dias. O meu Salvador veio ao mundo por mim. O meu Salvador se fez carne, nasceu em Belém para me salvar, me purificar dos meus pecados. Que há maior do que isso? Que notícia é tão boa quanto essa? Jesus mesmo diz que um homem daria tudo pela sua alma. E Cristo veio salvar a sua alma. É a maior de todas as notícias. Nasceu o Redentor em Belém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, igreja. Curve a cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós celebramos o Teu nome pela salvação. Nos juntamos, Senhor Deus, para celebrar com alegria a chegada de Jesus Cristo ao mundo, o Salvador maravilhoso, como cantamos.
que veio morrer em nosso lugar, pagando todo o preço do nosso pecado. Nada devemos, ó Deus. Glória a Deus por isso. Em Cristo somos mais do que vencedores. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. As tuas doces e maravilhosas promessas nos consolam, nos alegram e nos fazem perceber, Deus, que a graça do Senhor é maior do que os nossos pecados. Louvado seja o teu nome, porque sem merecermos, pelo contrário, sendo culpados e inimigos do Senhor, o Senhor fez a paz conosco e nos deu Jesus, o Redentor, o Salvador, para que nós não sejamos nunca condenados ao inferno, mas livres em Cristo Jesus, para sempre. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Poder sentar, irmãos.